Boa tarde, Terezinha, aqui do Formulando Beleza. Parece que o assunto peeling acelerou uma série de questionamentos, e como a gente abriu realmente para as pessoas mandarem as questões para a gente, nós recebemos uma enxurrada de questões. Eu vou aproveitar, como sempre, né, às vezes esse vídeo é no intervalo que a gente vai fazendo uma outra coisa, vai testando um produto, esperando os clientes, e a gente sempre aproveita o tempinho enquanto eles chegam, né? O brasileiro normalmente atrasa. E vou ler aqui as perguntas que as pessoas mandaram. Quer dizer, a gente condensou essas perguntas porque eram tantas, e aí a gente elaborou aqui 5 já condensadas, e nós vamos ler e vamos dar resposta, não só para essas pessoas, mas também para todas aquelas que tiverem alguma dúvida a respeito desse tema. Então a primeira, a pessoa perguntou assim: a aplicação dos peelings mecânico, químico e enzimático é sequencial? Eu diria para você, não necessariamente. Você pode até precisar dos 3, mas aquela avaliação que a sua profissional fez na sua pele e a finalidade que você quer esse peeling vão direcionar se você vai precisar do mecânico, se você vai precisar do enzimático, se você vai precisar do peeling químico, se o seu problema é mancha, quantas vezes você vai fazer, de quanto em quanto tempo você vai fazer, tudo está em função daquela avaliação. Então você pode ter até essa sequência, não tem nenhum problema, mas a gente sabe que mesmo até o esfoliante que você usa na sua casa, que já é um peeling mecânico bem suave, você não pode estar esfoliando sua pele todo dia. Ela tem que dar um tempo para que ela reestruture, para que a célula realmente mais nova venha, porque a célula morta foi tirada. Você retirou aquela capa córnea que estava ali, e aí ela tem que dar um tempo, é uma coisa viva. Você não pode simplesmente achar, eu fiz hoje, semana que vem faço outro, depois outro, depois outro. Você vai ter, em lugar de resolver o seu problema, você vai ter resolver o problema, você vai ter um outro problema, que são às vezes as sequelas que aparecem, né? Então, muito cuidado com isso. Além disso, se você tiver, por exemplo, no caso do peeling químico, se você tiver tendência, não só a cicatriz, se você tiver tendência a um processo inflamatório mais demorado, porque você tem uma diabetes ou porque tem um outro problema, você também tem que ser avaliado. Aí é que você não deve fazer sequencialmente ou um período curto de um peeling para outro, ok? Uma outra pergunta que me fizeram: tenho estria, o peeling resolve? Olha, gente, como a gente explicou, quem não assistiu ainda o vídeo, por favor, volte lá no assunto. A gente fez um vídeo só sobre estrias, acho que recente, né? Volta lá e dá uma olhada. Mas eu vou só lembrar de uma coisa: a estria, quando ocorre a estria, acontece um rompimento do que a gente chama das fibras elásticas da nossa pele, que é elastina, colágeno, reticulina. Quando a estria aparece é porque principalmente a reticulina não, a elastina, ela foi arrebentada, ela foi rompida, ela foi desorganizada. Aí junto entrou o colágeno também, que se desorganizou, junto entrou a reticulina, que se desorganizou, e aí a estria apareceu. Não tem cura a estria, tem melhora, é quase como a celulite, são coisas diferentes, mas a pessoa vai curar a celulite? Vai não. Já instalou ali, você melhora aquele aspecto. Então aquele aspecto daquela linhazinha, de várias linhazinhas, elas vão ficar melhoradas. Se a estria é nova, por exemplo, se você fizer um peeling com ácido retinóico, você tem uma reestruturação muito rápida. Se ela está novinha, ou seja, ela está mais arroxeada, mais avermelhada, é uma estria nova. Agora, se a estria já está bem envelhecida, igual a gente falou no vídeo, o ácido retinóico não vai adiantar não. E dependendo dela, do tempo que você tem essa estria, ela está bem esbranquiçada, ela está bem enlarguecida, ela vai recuperar com qualquer peeling químico um pouquinho. Pode ser até mais, depende muito da estrutura do seu tecido e de quanto realmente essas fibras foram desorganizadas. Às vezes o microagulhamento dá um efeito muito melhor do que realmente um peeling químico. Então você tem que observar essas coisas. Resolve? Melhora muito. Pode ser que a aparência fica quase como era, mas como é um tecido elástico, você puxa o elástico, puxa, você vai chegar num ponto em que mesmo que você faça assim, para ele voltar, ele não vai voltar mais. Ele pode até voltar um pouquinho e melhorar, mas nunca ele vai ter aquela elasticidade que tinha no início. Vamos ver a próxima pergunta? A absorção de cosméticos pela pele melhora após um peeling? Muito! Por quê? Porque você retirou
todo um acúmulo de poluição, um acúmulo de células mortas. Então, quando você prepara a pele após um peeling, antes também, né? Mas se você coloca formulações bem elaboradas, uma formulação manipulada com produtos nanotecnológicos, com um blend de peptídeo. O que é esse blend de peptídeo? Na verdade, fosse um buquê. O que é peptídeo mesmo? São as moléculas mais básicas que vai formar a cadeia proteica, que vai formar as proteínas. Então, você mistura, há um blend, há uma mistura daqueles peptídeos, e eles são muito melhores absorvidos, porque não está aquela molécula grande, aquela coisa grande, aquele componente enorme. A pele não vai deixar entrar. Daí a nanotecnologia e a sua ação e o seu benefício em relação aos princípios ativos que você aplica na sua pele. Então é claro que vai melhorar muito. Aquilo que a gente falou, no pós-peeling, não adianta fazer um peeling, tô linda, descamou, tô novinha em folha, vírgula. Se você não cuidar da pele depois, você vai ter mancha, você vai ter cicatriz, você vai ter mais ruga até. Então tudo isso, gente, tem que ter um direcionamento. Não é só fazer porque a vizinha fez, porque meu ídolo fez, porque eu vi na revista e fez e foi bom, peeling disso, isso, daquilo. Tem que ter muito cuidado em relação ao que você vai aplicar no seu rosto, principalmente. Afinal de contas, ele é o cartão de visita da sua pele. Tenho cicatriz parecida com queloide no rosto e alguma parte do corpo após um acidente. Posso fazer um peeling químico? Não. Não é aconselhável, porque se o peeling ele não vai fazer um processo inflamatório, se o processo inflamatório ele deu como consequência na sua pele, não importa seja no rosto, no ombro, no pescoço, onde você teve esse acidente, e formou esse queloide, na verdade chamado de cicatriz hipertrófica, se você fizer um peeling químico ali e provocar um outro processo inflamatório em cima daquilo, você vai ter talvez uma piora daquela cicatriz. Então não é adequado um peeling químico. Você pode fazer até um outro tratamento, mas sua pele reage daquele jeito. Isso é de pessoa para pessoa. Tem gente que faz uma cirurgia, depois não fica nem a marca. Tem outras pessoas que fazem a cirurgia e fica com um cordão enorme. Eu já vi cesarianos com um cordão enorme. Então isso é da pessoa, é a reação do tecido dela. Então se você tem isso, esqueça esse negócio de peeling químico. Ok? Não dá para fazer. Como também tem outras situações que você não pode fazer peeling químico, por exemplo, herpes, você não pode fazer. Se você está com ferimento na pele, você não pode fazer, porque você não vai saber qual é a reação que tem ali. Se sua pele é extremamente sensível, você não vai fazer, porque senão depois você vai ter o quê? Em lugar de você ter a solução para o que você estava realmente incomodada, você vai ter um problema. E aí, como é que você vai resolver isso? Talvez fique mais difícil. E aqui a última questão, que a pessoa me perguntou, de quanto em quanto tempo posso fazer um peeling? É aquilo que a gente já conversou. A avaliação da sua pele, o objetivo e a finalidade do peeling que você quer é que vai determinar qual é a frequência de fazer um outro diferente, fazer sequencial ou não. Porque não adianta dizer assim, olha, você faz um a cada mês você faz um, ou de 15 em 15 dias você faz um. Depende da sua pele, depende da finalidade, qual a modalidade do peeling que você escolheu. Então tudo isso está no que você quer e no profissional que está avaliando você, ok? Bom, gente, se tiverem mais alguma pergunta, manda um e-mail pra gente, maia@formulandobeleza.com.br. A gente tem o maior prazer em receber as perguntas e em dar uma explicação para que as pessoas tirem suas dúvidas de uma forma mais coerente. Tenha uma boa tarde.